Queridos irmãos e irmãs, depois de vivermos com muita fé o período do Advento, nos alegramos nesta noite celebrando o Natal do Senhor. Essa festa que fala tão profundo ao nosso coração. E se nós olharmos as leituras desta noite, a igreja, através da palavra de Deus, nos diz o que Jesus vem fazer aqui na terra. Jesus veio para ser a nossa luz. Logo no início da primeira leitura, Isaías nos diz: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. E se nós olharmos o Evangelho, que horas que Jesus nasce? No meio da noite, na escuridão. Os pastores estão de vigia, mas estão durante a noite. E uma luz os envolve, a luz do céu trazida pelos anjos, os envolve para manifestar o nascimento de Jesus. O céu desceu até a terra. Deus veio até nós. O mundo que estava nas trevas, agora tem a luz, que é o próprio Jesus. Quanta coisa bonita a gente pode falar dessa noite, mas por outro lado, essa noite não convém que o padre pregue muito, porque aquele que é a própria palavra fica mudo nessa noite. Nessa noite ele não fala, ele chora, ele age como uma criança. E nós aprendemos mais com os seus gestos nessa noite do que com as suas palavras. Mas nós podemos, para aproveitarmos bem esta noite, esse dia de Natal, a gente pode ver algumas características desta noite. Noite feliz, como a gente vai cantar daqui a pouco, noite santa, mas podemos dizer que é a noite da humildade. A noite da humildade, porque foi a noite em que Deus se humilhou. Queridos irmãos e irmãs, se Jesus tivesse escolhido o palácio mais rico deste mundo para nascer, se ele tivesse ali a escolta mais bem armada, mais poderosa do mundo, mesmo assim, nós teríamos que dizer: Deus se humilhou, porque o que são as coisas da terra, o que são coisas materiais, exércitos, palácios, ouro, diante do que é Deus. Ainda que ele nascesse literalmente num berço de ouro, nós teríamos que dizer: Deus se humilhou. Mas se ele nascesse num palácio, os pobrezinhos, os simples, não se identificariam com ele. E por isso, Deus se humilhou, porque ele veio ao que ele encontrou de mais simples. E em realidade ele veio para onde ele foi acolhido. As casas estavam cheias, os corações estavam cheios, não havia lugar. Então ele nasce num presépio, num curral, numa estrebaria. O seu berço, que a gente chama de manjedoura, em realidade é o coxo dos animais. Deus se humilhou. É a noite da humildade. É a noite que nós somos convidados a descobrir o valor da humildade. Pode parecer estranho falar isso, mas a humildade não nos humilha. A humildade não nos rebaixa. A humildade nos aproxima de Deus, porque Ele veio até nós, porque Ele se humilhou. E se nós olharmos para o presépio, quem foi que estava com Jesus nessa noite? Aqueles que eram verdadeiramente humildes, a começar por Nossa Senhora, passando por São José, os pastores. Os pastores eram pessoas simples, muitas vezes considerados pecadores, porque como eles tinham que ficar vigiando o rebanho, não podiam cumprir todos os preceitos da lei, e por isso muitas vezes eram desprezados. Eles são os primeiros que recebem o anúncio do Natal, porque Jesus veio para salvar os pecadores. Ele se humilha, mas todo aquele que tem um coração humilde consegue encontrá-lo, consegue se aproximar dele. Os reis que vão chegar no presépio, na Epifania, também foram, não porque eram reis, mas porque tiveram também um coração humilde e se inclinaram diante de uma criança, a reconhecendo como o Rei dos Reis. Noite de humildade, noite da misericórdia. Misericórdia é essa disposição do coração que se abre para o sofrimento do outro, para a pobreza, mais ainda, para a miséria do outro. Foi isso que Deus fez essa noite. Ele abriu o céu, Ele abriu o seu coração e veio até a nossa miséria. Jesus se faz um de nós. Jesus sofre o que uma criança sofreria nascendo numa noite de inverno. Jesus sofre o que uma criança sofreria
nas situações que ele nasceu. Mas ele faz isso porque ele veio até nós, ele se compadeceu de nós, noite da misericórdia. Mas também, queridos irmãos e irmãs, noite da alegria. Os anjos anunciam aos pastores: eu vos trago uma grande alegria, que será alegria para todo o povo. Jesus vem nos devolver a alegria. Essa luz que brilha no meio das trevas, significa também que Deus vem devolver a nós a verdadeira alegria, porque Ele vem até nós, Ele faz novamente essa ligação entre o céu e a terra. Por isso, nessa noite, nós somos convidados a nos alegrar, porque é a noite da alegria. Finalmente, é a noite da fraternidade. A noite da fraternidade. A noite em que nós todos nos sentimos irmãos. E qual é o verdadeiro motivo dessa fraternidade, que é uma das grandes mensagens do Natal, tão necessária em nossos tempos? O primeiro motivo desta fraternidade, a gente sempre fala que nós somos irmãos, porque Deus é o nosso Pai. Sim, mas nessa noite, o motivo maior dessa fraternidade é que o próprio Deus se faz o nosso irmão. E por isso Ele nos une a todos. Ele que desce de tão alto, por misericórdia, que vem até nós e se faz o nosso irmão, se rebaixa até nós. Não é possível que diante disso, nós também não abramos o nosso coração para o nosso próximo. O principal motivo é esse: Deus se faz o nosso irmão, e por isso Ele nos convida para termos esse espírito fraternal, solidário, que deve sempre caracterizar a festa do Natal. Que essas reflexões nos ajudem a viver bem o Natal e a levar isso para a nossa vida, a amar a humildade, a agradecer a Deus pela sua misericórdia e a cultivar em nós a alegria que Jesus nos traz e nos sentirmos sempre irmãos. E para nós terminarmos, vou contar um fato que, quando eu começar, pode parecer que não tem nada a ver com o Natal, mas tem sim. Um fato da vida de Santa Teresinha, que ela mesma conta. Um fato que aconteceu na noite de Natal. Santa Teresinha perdeu sua mãe muito nova, e ela era cuidada pelo pai e pelas irmãs com muito carinho, quase que mimada, né? Talvez no limite. E ela, depois de chegar da missa do Natal, num determinado ano, já não era tão criança mais. Ela chega em casa, e aí havia aquele momento que o pai entregava os presentinhos, né? Fazia toda aquela surpresa, e então Santa Teresinha sobe ao seu quarto, e lá ela escuta o pai falar assim: é a última vez, já é hora de acabar com isso. Ela escuta, e ela era muito sensível. Ela diz que o seu primeiro sentimento foi de se fechar no quarto, de chorar, de não descer, de se trancar ali. Mas aí ela fala: eu recebi a graça do Natal. E ela diz: foi a minha conversão. Deus me deu uma luz e uma força, que eu desci como se eu não tivesse ouvido nada, fiz tudo aquilo que eu fazia quando meu pai me entregava os presentes, mas já consciente que eu não era mais uma criancinha e que aquilo não iria continuar. A graça do Natal. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós podemos nos perguntar: qual é a graça do Natal que nós precisamos pedir a Jesus? Para Santa Teresinha, foi a graça de amadurecer, foi a graça de se tornar uma pessoa madura, de sair da infantilidade. E ela fala que foi a sua conversão, que a partir dali ela começou a reagir diante das situações de outra forma. Qual é a graça do Natal que nós precisamos pedir a Jesus? Ele desceu até nós, Ele veio com misericórdia, Ele abre seus braços para nós, Ele quer conceder a nós aquilo que nós mais precisamos, que durante essa missa, durante essa noite, Deus fale ao nosso coração e nos conceda a graça do Natal que nós mais precisamos hoje na nossa vida. Amém.